Salão do Automóvel de 1978 trouxe várias novidades quando o assunto era fora de série. Uma delas, o Adamo GTL, com a mesma concepção mecânica, ou seja, chassi e motor Volkswagen, refrigerado a ar, porém com um estilo bastante diferente e que chamou muita atenção na época. Muito bem, hoje falaremos de Adamo ou Adamo. Aliás, é interessante essa observação no CRX que a gente fez matéria recentemente. Vocês notem que eu falei Adamo, porque o nome do criador é o Milton Adamo. Porém, na época foi chamado por algum programa de Adamo e acabou ficando. Eu sempre escutei Adamo também. De qualquer forma, eu acho que os dois modos, né, são válidos. Enfim, a gente está se referindo ao mesmo carro. Então, se eu chamar de Adamo ou Adamo, acho que dá para... vocês vão entender exatamente o que eu quero falar. GTL foi apresentado em 78, a gente está fazendo uma ordem contrária dos Miuras. Então a gente primeiro falou do Adamo CRX, mecânica do Gol GT, chassi próprio, algo muito legal. E a gente vai falar agora do GTL, que foi um modelo diferente, mas que usava, como eu falei na cabeça do vídeo, aquela mesma ideia do chassi e mecânica Volkswagen Boxer AR, aquela mecânica bastante confiável e muito popular na época. O que eu gosto de destacar nesse carro é, sem dúvida nenhuma, o design, é o estilo dele. Eu acho que ele é um dos carros, é um dos fora de série mais belos. Outro carro também que eu não achei que eu veria, né, pessoalmente nesse estado ainda mais. Então, logicamente, o design tem inspiração nos clássicos europeus, como era bastante comum. A gente viu o CRX mesmo ter um quê de Lotus, né, várias coisas nesse sentido. Esse aqui também não foge à regra. Ele é um carro que tem um design bastante legal, com traços e inspirações europeias, Ferrari, por exemplo, Lotus também novamente. E ele é um carro que ele tem um desenho muito bem acertado, é uma coisa que atraiu minha atenção à primeira vista. A primeira vez que eu vim aqui, vi esse carro, falei, putz, que lindo, né? Ainda conhecia pouco sobre o modelo, depois a gente foi pesquisar, fazer os roteiros e a gente chega nessa concepção moderna e fala, pô, interessante o que os caras fizeram. Detalhe aqui, bom, faróis escamoteáveis, o símbolo da Adamo, que é um símbolo que eu acho muito bonito, o logotipo deles eu acho muito bonito, ele colocava em vários lugares, ficava um negócio chique também. Detalhe aqui das rodas, 13 polegadas, no padrão, olha o detalhe aqui do logo novamente. E o desenho do carro, então, ele é muito bem acertado, apesar de ainda usar o chassi Volkswagen, mas o que esses caras faziam na década de 70 era realmente algo sensacional. 2 anos na época tinha sido fechada a importação, foi em 76, e o carro já apresentava soluções, digamos, para esse período de falta de carros aqui no Brasil, né? Falta de carros diferentes. Detalhe aqui da respiração do motor, e essas lanternas também da Alfa 2300, por isso que eu falei, né? O outro tem o painel do Del Rey, esse aqui ele traz essa concepção ainda com lanternas da Alfa 2300, a maçaneta também, Alfa Romeo 2300, a gente vai ver que tem elementos Fiat também ali no painel. Acabamento, sempre um destaque desses carros, eu acho que é uma das coisas que mais me atrai, e eu comento com o pessoal, você vai olhar um fora de série, a partir de agora, dá uma olhada no acabamento, porque esses carros eles realmente partiam num pressuposto de exclusividade e de acabamento de primeira linha. Aqui atrás também é um 2+2, tem esses banquinhos, olha o detalhe aqui do banco, que charmoso, né? Uma coisa muito própria. Eu até comentei no vídeo do Instagram que ele tem um cheiro de Alfa Romeo, achei curioso, lembra alguma coisa do Alfa Romeo. E aqui eu acho que a gente chega na coisa mais genial, digamos, desse carro, que foi o desenho do painel. Ao contrário, né, até de outros carros que traziam painel mais espalhado, ele concentrou tudo na frente do motorista. Então aqui nós temos elementos da Fiat, isso aqui é do Fiat 147, tá vendo?
essas chaves de luz, e também nós temos aqui limpador, enfim, é tudo aqui da Fiat, né? Essa parte. Por outro lado, olha só o desenho do painel curvado, né? O painel é curvado. Agora olha o desenho do painel, o painel é todo curvado e os mostradores são voltados para o motorista, ou seja, ele tem uma ergonomia legal, você vai dirigindo numa posição baixa e tem não só esse volante, já vou falar sobre ele, mas também os mostradores voltados para o motorista, ou seja, você está dirigindo, você pode acompanhar pressão de óleo, temperatura, nível de gasolina, nível do combustível e o voltímetro, ou seja, você dirige, você acompanha tudo isso, todo esse monitoramento em tempo real e de uma maneira muito interessante, porque você não tem que desviar muito os olhos da estrada ou da rua para poder conferir essas coisas. Eu achei realmente de muito bom gosto e uma sacada ergonômica excepcional. E para fechar, esse volante F1, esse volante é um clássico, não é o original do carro, mas é um volante F1, é um volante Fittipaldi. Emerson Fittipaldi e o Wilson Fittipaldi vendiam esses volantes. É um volante extremamente clássico dos anos 70 e realmente muitos carros tinham os volantes trocados na época, mas por uma ótima razão. É um volante, uma pegada excepcional e um volante, como eu falei, muito clássico, um volante Fórmula 1. Bom, aqui a gente está dando uma olhadinha no porta-malas. Na verdade, como foi evidenciado aqui pelo Harrison, o porta-malas ele não tem espaço. Pode usar até o banco de trás, é um 2+2, mas aqui vai o step, acaba levando, ocupando todo o espaço, ao contrário do Bianco Tarpan, que tem um espacinho até razoável, porque o tanque de gasolina fica atrás. E aqui a já conhecida mecânica Volkswagen Boxer a ar. Muita gente não conhece esse motor, às vezes reclama dele, era o que tinha na época, mas é um motor que, como a gente sabe, ele sempre pode ser preparado, principalmente com a tecnologia atual, dá para você ter um carro desse bastante esperto e andando bem. De qualquer forma, esse é o motor da época. Depois veio o CRX com chassi próprio na história que a gente já contou. E agora eu vou mandar aqui no GTL para falar das impressões ao volante. Agora a gente vai andar, a parte que eu gosto também, eu adoro gravar as imagens, captar as imagens e gravar e dirigir, claro, é fantástico como um apaixonado por carros. Uma coisa que eu não falei no início é justamente que ele tem uma característica interessante. Os faróis escamoteáveis são manuais, então você abre aqui, tem vários sistemas, né, de faróis escamoteáveis, mas esse aqui em especial é manual. Você pega essa alavanca aqui, olha só, e puxa, né? Olha só que coisa prática. E depois solta e põe aqui de novo. Interessante, né? Manutenção zero no fim. Sim, se você for pensar na manutenção disso, né? Assim, a ideia é bem simples, porque justamente é tudo manual, não tem nada elétrico, enfim, não tem nada que possa, digamos, dar um problema criativo, né? Essa ideia foi boa. Esse nosso circuito de testes é bastante desafiador. Talvez fosse em São Paulo, lá no Belotti Ring, não fosse tão desafiador como esse aqui está sendo, né, para esses carros. Tem um cinto fazendo um barulho, mas então é engraçado, porque aqui tem bastante subida, descida, e a gente acaba tendo uma variedade de opções para testar o carro, né, em várias configurações, digamos. O Milton Adamo fez sua primeira criação no final da década de 60. Era um modelo que utilizava, um dos destaques da construção dos carros dele é que eles utilizavam o chassi integral da Volkswagen, sem cortes,
e sem adaptações. Como a gente viu naquela matéria do Glasspack, né? A Glasspack, ela utilizava no bug o chassi do Fusca encurtado 36 centímetros. No caso do Milton Adamo, ele pegava os carros e fazia com o chassi integral, né? Ele montava a sua carroceria, desenvolvia seu projeto utilizando um chassi integral da Volkswagen, o que facilitava também, se a gente for pensar, a construção, né? Porque você não precisa cortar, adaptar e fazer nada desse tipo na história do projeto, né? Na construção do projeto. O desenvolvimento todo acaba ficando um pouco mais simples. Del Rey, que o pessoal comentou. Curioso. Mas aí no final dos anos 70 ele resolveu criar algo diferente. E foi justamente esse modelo, com clara inspiração nos esportivos europeus e que trazia muito estilo, né? Eu acho o design desse carro um dos mais legais, porque muito cativante, né? O design desse carro. E como eu adoro essa combinação, o ronco do motor boxer para mim é algo bastante musical. Então eu acho a configuração desses carros legal, apesar que, claro, como a gente sabe, falta força, né, nesses carros por conta da mecânica mais limitada, que era uma característica da época. De qualquer forma, eu gosto bastante. Eu acho que são carros muito próprios, né? É um período bastante próprio, como a gente vem conferindo em todas essas matérias. E outra característica que eu falei desse carro, foi apresentado no Salão do 78, é o painel. Esse painel realmente, com os mostradores voltados para o motorista, é algo fascinante. E também ele é um carro um pouco mais alto, ou seja, então a gente não tem aquele problema de ficar pegando, né, nos lugares, apesar de, por precaução, passar meio de lado. Outra característica desse carro é que ele tem um câmbio curto, diferente de alguns modelos. Como a gente sabe, alguns utilizavam o câmbio do SP2, que é um câmbio que tem uma relação mais longa, especialmente na quarta marcha. Então dá para você não só alcançar velocidades um pouco maiores, como também você ter uma certa, digamos, elasticidade maior. Uma característica dele também, a gente andou no Ventura. O Ventura é um dos carros que eu mais gostei, sinceramente. Esse aqui, ele traz o nível de ruído um pouquinho mais alto aqui dentro também. E ele traz, quem notou, quem gosta de Puma vai notar, ele traz o escape Puma, né? Esse escapamento do Puma, que os Pumas tinham um ronco muito próprio, porque o escape deles utilizava uma configuração exclusiva da marca. Outra coisa legal, né, de fora de série, você pensar em algo desse tipo. Vamos acender aqui de novo os faróis, olha que legal. Pô, eu achei muito criativo isso aqui, porque acaba fugindo completamente daquela ideia que a gente tem, né? Incrível, muito prático. E já na década de 80, como a gente viu a bordo do CRX, vou colocar o vídeo aí no final da matéria para quem não viu ainda, o Milton Adamo criou algo diferente, com chassi próprio e a mecânica Volkswagen, porém a água e a mecânica do Gol GT, e daí já é uma outra configuração, uma outra ideia, mas com esse mesmo detalhe do acabamento que é sensacional. Obrigado pela audiência, nos falamos
Um grande abraço. Tchau, tchau.